Em uma palavra, o que é a morte para você? Morte? Morte para mim é passagem. A morte para mim é uma passagem. Saudade. Eu vou colocar como experiência. Experiência de vida. Uma experiência que é a única e vai te mudar. Perda. A morte é uma passagem de vida. Continua a vida lá do outro lado. A morte para mim é o fim de tudo. A morte é um mistério. O que é a morte para você? Vida. Eu lembro que meu irmão mais velho me acordou falando: acorda, acorda, o baba se foi. Aí eu conversando com ela, eu falei, caramba, o que mais falta acontecer comigo, né? Olha a situação que eu tô, né? Tem casa para morar, eu tenho. Aí o telefone tocou, eu atendi a minha madrasta, avisando que meu pai tinha falecido. Morte, do latim mortis, ou mors. Palavra temida e esperada, já que todo ser vivo que um dia nasceu, morrerá. É a ordem natural do mundo em que a humanidade vive. Não se sabe para onde se vai. Há dúvidas sobre como é a existência pós-vida, mas há apenas uma certeza: a morte é inevitável. Eu sempre me preparei muito para a morte dele, porque ele era doente, né? Então eu sempre me preparei muito, eu sempre pedia muito para que Deus me desse força quando acontecesse. Eu sempre pensava, meu Deus, o que vai ser de mim quando meu pai morrer? Me prepara, me dá forças, me ampara. E ele ouviu. Eu fui muito forte quando ele morreu. Meus pais, eles são separados desde que eu sou bem novo, né? Nós estávamos morando em Belo Horizonte e meu pai em uma outra cidade, né? Porque ele se aposentou e comprou um apartamento em Belo Horizonte. Nós ficamos em Belo Horizonte por causa do meu irmão caçula, que ia fazer um curso técnico lá. E acabamos as duas dormindo no mesmo quarto. E às vezes a minha mãe passava mal à noite, sabe? Só que a gente nunca relacionava nada, né? E a gente dormia de mão dada. E aquilo foi me dando medo, porque eu passei a dormir assim, sabe? Um olho fechado, outro aberto. Com medo que acontecesse com ela. E aquilo foi me dando uma coisa ruim, assim, sabe? Ele teve que fazer cirurgia no câncer do fígado dele, onde a princípio estava tudo bem e tinha eliminado ali, né? Um ano depois, o câncer voltou e ficou no tratamento de químio, tomava vários remédios também. Eu sonhei na noite que ele morreu, né, que ele faleceu, eu sonhei com a morte dele, eu sonhei com ele dentro do caixão. Eu fui quem foi falar com ele antes dele morrer, né? A gente teve a nossa despedida. Ele falou pra mim que não aguentava mais. Eu falei pra ele em paz, né? Eu acordei de manhã, estava frio em Belo Horizonte, era dezembro, período de final de ano, né? Ela morreu próximo ao Natal, dia 21 de dezembro. E aquele dia choveu o dia inteiro. E aquele dia eu já acordei chorando. E normalmente eu sou sempre assim, sorrisão, né? E aquele dia eu chorei o dia inteiro, aquele negócio, aquela angústia. Quando eu comecei a entrar no Fundamental 2, eu comecei a morar com meu pai, por causa que ele ficava mais perto do meu colégio. Então eu passava dia de semana com ele, final de semana com a minha mãe. E o tempo que eu passava com a minha mãe, eu passava meio distante. Então, pra mim, meu tempo com meu pai foi muito mais valioso. Por isso foi uma perda tão grande pra mim.
Passou mal um dia, a gente levou ele no hospital, ficou internado. Aí nisso, um dia ele entrou em coma e não acordou mais. Até uns 10 dias depois, onde dia 5 de janeiro ele chegou a falecer. Tudo começou há muitos anos atrás, quando ele trabalhava com eletrônico, então ele ia muito para o Paraguai para fazer conserto de peças, pegar peças, né, enfim. E ele descobriu uma bactéria no estômago que acabou com a saúde dele. Ele emagreceu mais de 30 quilos. E nesse meio termo ele acabou descobrindo um problema cardíaco. O coração dele era maior. E esse problema cardíaco gerou outros problemas. Ele perdeu os 2 rins. Ele fazia hemodiálise 3 vezes na semana. O que debilitava muito ele, né? Muito. Deixou ele muito fraco. Tinha hérnia de disco, tinha gastrite nervosa, tinha muitas coisas. E a minha mãe tinha ficado de ligar para mim às 8 horas da noite, né? Que ela ia chegar na casa onde estava o meu pai. Ela falou, filho, eu chegando, eu te ligo avisando que eu cheguei. Porque no dia anterior ela me falou que estava sentindo uma angústia muito grande. E eu falei, mãe, reza que isso passa, né? Aí deu o horário e minha mãe não me ligou. E eu falei, essa danada esqueceu, não vai me ligar, né? E fiquei esperando e ela não me ligou. Aí quando foi quase 9 horas da noite, meu irmão chegou em casa para me avisar. Que eu recebi a notícia, o meu irmão mais velho me acordou, eu estava dormindo, ele faleceu muito cedo, mas acho que 8 da manhã. Eu lembro que meu irmão mais velho me acordou, falando, acorda, o baba se foi. E eu acordei e não estava entendendo, ainda estava tentando raciocinar, não cheguei a chorar no começo assim, porque eu não estava entendendo, não tinha caído a ficha. Até uma hora falou, vai, se arruma que a gente tem que ir na mesquita. Eu estava pegando a roupa preta, daí eu lembro de abrir minha gaveta para pegar o tênis, aí nisso eu desabei. O irmão me pediu um abraço para me contar, a hora que ele falou eu empurrei e eu fui pro banheiro. Mas eu fui porque eu queria olhar no espelho se eu ainda era a mesma pessoa. A minha mãe fazia parte de mim e aquela parte foi arrancada, então quem que eu era? O que eu era? Ele acabou falecendo porque a apêndice dele estourou e, né, generalizou ali em todos os órgãos. E o médico me chamou, né, eu que estava lá no momento, o médico me chamou e falou, ó, ou a gente tenta a cirurgia ou ele vai morrer com dor, né, porque estava tudo tomado já os órgãos dele. Aí eu falei, doutor, eu não quero que meu pai morra com dor, então vamos tentar a cirurgia. Mas a gente sabia que não tinha risco dele chance, né, na verdade, de ele voltar, porque o coração dele só funcionava 25%, o resto era tudo função do marca-passo. Porque eu falei, Jesus, se eu não segurar na minha mão, eu vou morrer no mesmo dia da minha mãe, que eu não vou aguentar. Eu falei, eu não vou suportar. Aí veio a mãe de uma amiga minha, ela saiu de onde ela estava, veio, ela não me falou nada, ela só chegou e estendeu a mão para mim e segurou na minha mão. Abri o caixão pela última vez, eu vi o rosto dele todo branco, né? Recentemente, depois da morte dele, né? Que em uma aula de redação, em específico, a professora tinha colocado alguma música, algum poema no quadro e falava como a gente se rebela durante a adolescência, como a gente se afasta dos pais e tal. E que só durante a vida adulta a gente passa a perceber que a gente é mais parecido com eles do que pensa. E eu tive uma perda bem precoce, porque foi durante a adolescência que eu perdi ele. Nós acabamos ficando assistindo TV ali, né, e a minha mãe lá no hospital com ele. E eu acabei pegando no sono de novo, em questão de meia hora eu sonhei novamente, eu acordei e falei pra minha irmã, vamos pra Foz, vamos voltar pro hospital, porque eu, não sei, eu sentia que eu precisava ir. Era 5 horas da manhã, minha irmã nunca tinha ido pra Foz de carro, sozinha. Ela pegou e fomos. Chegando lá, minha mãe lá, sem dormir, mais de 24 horas já. Falei, mãe, vai pro carro dormir, junto com a minha irmã.
Gabriela. Falei, eu fico aqui. Qualquer notícia, eu chamo vocês no carro. Fiquei. Foi questão, assim, de 10 minutos. O médico foi lá e perguntou, né, quem que estava acompanhando o seu Edivores, que era meu pai. E eu falei que era eu e tudo mais. Entrei lá na sala. Quando eu vi ele, o meu coração partiu. Porque, assim, ele tinha os olhos claros, né? Dava só pra ver aquela clareza, assim, no olho dele, de tão profundo que tava o olho, sabe? Tava saltado, assim. Ele tava assim, outra pessoa, já. E quando o meu pai faleceu, claro que a gente sente, mas eu já estava mais madura para trabalhar essa perda aqui, sabe? Foi o que aconteceu. Daí a minha mãe se despediu dele, minha irmã se despediu dele, eu me despedi dele, ele se despediu da gente. Ele já sabia, ele já sentia que ele não ia mais voltar. Ele falou que amava a gente, tudo, o neto, né, na época só tinha um. E a minha outra irmã, que não pôde estar lá naquele momento também, ele falou bem fraquinho, ele conseguia falar, mas ele falou com a gente. Esse dia eu estava muito mal, minha vida estava muito ruim mesmo financeiramente, sabe? Estava dependendo das pessoas, tudo. Aí, nesse dia, aconteceu umas coisas muito ruins comigo, eu conversando com uma irmã. Aí eu conversando com ela, eu falei, caramba, o que mais falta acontecer comigo, né? Olha a situação que eu tô, né? Nem casa para morar eu tenho. Aí o telefone tocou, eu atendi a minha madrasta, avisando que meu pai tinha falecido. Era umas 9 horas da manhã, mais ou menos, a hora que ele foi entrar para a sala de cirurgia. Nós fomos na capela que tem lá no hospital municipal, né? Tem uma capelinha, nós fomos lá para rezar. Na hora que eu pisei na capela, que eu fiz o sinal da cruz, o meu nariz começou a escorrer sangue. A minha mãe olhou para mim, a minha irmã olhou, eu falei, vou ir no banheiro, não é nada. Aí eu fui no banheiro e tal, parou. Na hora que eu voltei, elas estavam lá rezando ainda. Aí a minha mãe falou, parou? Eu falei, sim. Na hora que eu me ajoelhei de novo para rezar, sangrou de novo o outro lado do nariz. Aí eu olhei, a minha irmã olhou e já começou a chorar. Eu falei, o pai morreu. Eu sentia que ele já tinha morrido. E resumindo, né? Ele realmente morreu naquele momento. Depois eu perguntei, né, pra enfermeira-chefe, porque foram falar pra nós só 3 horas da tarde, né? Mas eu perguntei pra ela e ela falou que foi às 9h30 da manhã. Eles estavam no quarto, eu entrei, eu e a minha irmã ainda chamou pelo meu pai. Aí eu olhei pro bombeiro que estava assim, ele fez assim pra mim, eu sentei, tentei movimentar aqui, fazer massagem no coração do meu pai. Falei, pai, presta atenção, pai. Falei com ele. Aí eu senti como se, sabe, sair de um sopro assim, fez até barulho. Aí eu falei pro cara, parece que fez um barulhinho aqui. Ele pegou, foi normal e assim mesmo. Eu falei, pai, então vai em paz. Vai, segue seu tempo e obrigado por tudo que o senhor fez pela gente. E antes de fechar o caixão, eu fui lá, né, me despedir e tudo mais. E aquele sangue que escorreu do meu nariz no dia que ele morreu, de manhã no caso, pingou uma gota de sangue minha no caixão, no peito dele, bem do lado esquerdo, acho que no coração. Eu me desesperei, eu falei, meu Deus, mãe, eu manchei a roupa, ele vai ser enterrado com a roupa manchada. Ela falou, não, filho, ele quis levar um pouco de você com ele. Nós estávamos lá no velório, eu estava na cabeceira, assim, e eu vi quando meu pai entrou, amparado por 2 pessoas que eu não conheço, né? E ele estava ainda com o shortinho do pijama, ele não estava de terno igual ele estava lá no caixão, sabe? Ele estava com shortinho de pijama, sem camisa, igual ele desencarnou. Aí chegou assim, deu uma olhadinha, virou as costas, os 2 saíram, os 3 pela porta, assim. Falei, meu Deus do céu, eu manchei a roupa dele. E daí todo mundo, não. Deus sangrou o seu nariz na hora que ele morreu. E agora você tá levando uma gota sua com ele. Caiu a ficha que eu perdi ele. Ainda que falasse a língua dos anjos, que falasse
enquanto os homens. Acredito que as pessoas viram ateias por dois motivos. Ou porque não tem contato com a religião, ou ela se indigna. Um final ou uma nova história, um costume ou algo inusitado. Diferentes pessoas têm diferentes percepções sobre a morte. A morte, afinal, não é algo único. Eu já tinha alguns conhecimentos dentro da doutrina espírita, porque eu já li alguns livros desde os 15 anos e eu sabia que a morte não interrompia, porque eu acredito na continuidade da vida. Os católicos, assim como eu acredito que as outras religiões também, né, que acreditam em Deus, é a busca do céu, né, a busca da santidade, a busca de estar ao lado de Deus. Sobre como o islamismo vê a vida após a morte, né? Eles dizem que a gente, primeiro de tudo, os nossos pecados a gente vai pagar por eles, mas que depois disso a gente vai pro paraíso. Nós somos viajantes do espaço e quando a gente morre, quando a gente deixa o nosso corpo físico, a gente vai pro nosso lugar de origem. A gente tem 7 camadas de paraíso, de acordo com o que a pessoa fez aqui na Terra, vai definir em qual camada vai estar. Eu não sei definir Deus, eu não tenho uma palavra no meu vocabulário que possa definir Deus, porque Deus não é um ser, Deus não é matéria, né? Então ele é pura energia. Deus para mim é esperança. Deus para mim ele é fortaleza. Eu acho que todo mundo deveria crer em algo. Eu não acredito. Vejo a reencarnação a grande demonstração do amor de Deus quando Ele nos criou. Depois da notícia, a gente leva o corpo para a mesquita e lá eles lavam o corpo. E todo mundo vai lá na mesquita, aí enquanto eles estão lavando o corpo e tudo mais, o sheik vai lendo umas partes do Corão, assim. Na nossa cultura, meio que a pessoa, quando já sabe que vai chegar assim a hora de morrer, ele escolhe onde quer ser enterrado, ele pede para a família. Na hora de enterrar, a gente faz uma reza especial. Aí depois a gente põe o corpo dele e contrata um cara para ler o Corão. Essa pessoa ficava 24 horas ali no cemitério, é o trabalho da pessoa. Ele fica 24 horas lendo, recitando o Corão pro meu pai. O barulho que aparece é às vezes assustador. É sinal de que algo de errado aconteceu, mas também é o sinal do trabalho de alguém. A morte não é algo somente de perdas, é algo que envolve empregos. Quando você estuda sobre a morte, você vê que, na verdade, é mais uma ida e mais um momento da vida. É como se você estivesse entrando num novo passo e não algo que é um rompimento abrupto. É mais um passo da vida, é a morte. Acredito que a morte, muitas vezes, a gente tem medo de falar sobre ela, como um bicho de 7 cabeças. E o nosso objetivo aqui é falar dela como um processo natural do ser humano. Como que é trabalhar num cemitério? Para mim é muita paz. Eu gosto. Trabalhar com funerária exige muito equilíbrio, muito respeito. Sabe? Você tem que estar bem centrado, senão você se abala também e acaba se entendendo. A morte é algo que assusta o ser humano. Não tem como a gente dizer que não. Então, o que mudou minha percepção foi conseguir entrar em contato com isso sem me assustar tanto. De ver como um processo natural do ser humano. Que todos nós nascemos, vivemos nossa vida até o dia da nossa morte. Se você planeja muito a sua vida, para que num futuro você faça as coisas que você mais ama fazer, você vê que pacientes passam por nós tão jovens e também tinham esse pensamento de futuro e que não se concretizou. Então você começa a enxergar que você tem que viver o dia de hoje. Porque o dia de amanhã é um novo dia e você não sabe se a morte vai ser o próximo passo. Antes de eu trabalhar com funerária, eu tinha outra visão. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo quando alguém dizia que alguém tivesse falecido. Eu
tinha medo, entendeu? E depois que eu comecei, assim, primeiramente, qual foi a cultura, indo para o velório, se aproximando, tal. Hoje eu tenho outra visão. Diversas vezes os pacientes, eles te tocam na alma. E quando eles te tocam, por diversas vezes você se emociona. E lidar com todo esse processo de perda, por mais que sejam poucos dias em contato comigo, tem pacientes que realmente são muito especiais no sentido de referência e contra-referência no teu dia a dia. E aquilo pode ser que você se perca em tanto sentimento envolvido. Então você tem que aprender a ter inteligência emocional. Não tem como dizer que a gente não se afeta por isso. Porque a gente, todos os dias, entra em contato com pessoas que muitas vezes estão passando o período mais difícil de suas vidas. E se a gente não se afetar por isso, não tem como fazer o trabalho. Pode ter, sim, vida também no processo de adoecimento. A palavra saudade não existe em todos os idiomas. Ela vem de uma origem latina e está presente em línguas românicas. Soledade em espanhol, solidade no catalão e saudade no português. Mas crescer verbalizando a saudade não torna o processo mais fácil ou difícil, já que a perda é sempre existente, mesmo que se saiba falar de saudade ou não. No final, são sempre os momentos que ficam. Falar sobre o vazio. O vazio sempre vai estar presente ali, igual eu falei, o momento que você perguntou de momento feliz com ele, um momento de janta, você vê, tá faltando alguém na cadeira dele ali na hora da mesa de jantar. Que eu só fui entender realmente o que estava acontecendo quando eu ia nos lugares, eu não via ele, ou esperava por alguma coisa que eu acreditava que ele ia me buscar, ele ia fazer e eu não encontrava mais ele. É um vazio que sempre vai estar presente, mas que com o tempo você aprende a lidar com isso. Às vezes num sonho, eu sou uma pessoa que quando dorme sempre tenho sonhos. Às vezes num sonho eu vi ele falar comigo, às vezes, sei lá, um momento sozinho assim, refletindo, às vezes vinha uma lembrança de algumas vezes algum esporro que ele me deu assim na infância, mas vinha na cabeça assim. Ali parece que foi uma parte minha também, né? Mas não ficou o vazio. Esse que é engraçado. Porque o vazio que a gente sente é aquilo que você deixou de fazer por você e com você. Não é por culpa do outro, entendeu? Isso também eu já aprendi. Como a gente não tinha carro, então todo lugar a gente ia a pezão. Então o mais marcante para mim hoje era da gente sair e caminhar junto. Não tinha um lugar, mas a cidade em si, da gente poder sair e ir para algum lugar, seja tomar sorvete lá no Ligeirinho, que era perto de casa, seja para comprar roupa, ou às vezes eu queria ir na casa de um amigo, ele me levava, ou quando eu era menor, quando eu tinha lá os meus 5, 6 anos, ele me levava lá no Viva Alegria, que também era perto de casa, assim, que era um lugar só para criança. Eu gostava assim que ele me levava, assim, era tudo a pé. Eu ia pro mercado. Não são nada de especial assim, mas tipo que hoje você vê e você olha você olha diferente, você começa a ver que esses momentos eram muito, muito especiais, porque era um momento de pai e filho. Eu vejo assim, a morte, vou falar assim, do corpo físico, ela sempre vai trazer uma dor da saudade, mas sempre vai trazer experiências novas, renovadoras, fortalecedoras, de acordo com da forma como você a recebe. A cumplicidade com ele era diferente. Eu sentava com ele para conversar sobre tudo, tudo. Eu não sentava com a minha mãe para falar sobre garotos. Era com ele. Era pai, fulano, nananana, fulano, nananã. Então era tudo com ele. Era antes de dormir, se eu deitei primeiro, ele ia me dar boa noite, ia me dar um beijinho. Se ele deitou primeiro, era eu. Então, assim, era tudo, sabe? Eu canto e ele era meu maior incentivador. Eu ainda vou realizar esse sonho.
Mas ele era o maior incentivador. Ele falava, filha, você tem potencial, vai atrás, isso e aquilo. E comprou esse radinho, que tem microfone, que dele gostava que eu ficava cantando. E, sabe, comprou violão pra mim tentar aprender, mas não aprendi, né? Mas, assim, sempre me incentivando ao meu sonho. Sentar na mesa de jantar e ter a família toda reunida ali. Aí depois do jantar a gente sentava, tomava o chazinho, que ele amava tomar o chá dele ali. Tomava o chazinho e ficava ali conversando. Que mais? Pela paixão dele pelo futebol também, que foi para mim também. Apesar de eu não torcer do mesmo time que ele era São Paulino. Eu sou flamenguista porque os meus irmãos mais velhos me fizeram flamenguista. Mas ele me fez também gostar muito de futebol. Que desde criança ali colocava a seleção, botava ali, e sempre, além disso, ele sempre me incentivou no futebol. Também tenho memória dele, uma memória muito boa minha, era a primeira vez que eu fui campeão de futsal aqui na cidade e ele estava ali presenciando. Acho que essa é uma memória também muito marcante em mim, porque ele estava ali, ele estava me apoiando, estava torcendo por mim. Ele era gaúcho, apaixonado pelo estado dele. Até trouxe aqui, ó, que eu guardo até hoje, a carteirinha de Colorado dele, né? Que era a paixão dele, era esse time e o Rio Grande do Sul. Ele era louco pra voltar a morar lá. E eu cantei, dei uma música gauchesca pra ele também. Quem quiser saber quem sou, olhas para o céu azul. O pai, ele sempre me instigava muito a ler, a procurar estudar sobre. Ele gostava muito de Legião Urbana e tem uma música do Renato Russo que usa trechos da Bíblia e dos Lusíadas. Então, vou ler uma parte. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer. É o andar solitário por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade, mas como causa poder seu favor. Os corações humanos a amizade, se não contrário a si mesmo, é o amor. Então, basicamente, ele mudou mais da metade da minha personalidade, o que eu sou hoje, com leitura, com música, sobre o que eu entendo também sobre o mundo. Aqui, meu pai, essa lindeza que sou eu, minha mãe e meu irmão, Adilson. Ele é o segundo de cima para baixo. Aqui foi na minha formatura. O que eles deixaram para mim? O meu pai deixou para mim a transformação moral. Meu pai era muito bravo, severo, não sabia assim. Ele brincava conosco, nos dava carinho enquanto nós éramos pequenos. A gente crescia, ele deixava a gente para lá, sabe? Pelo menos na nossa visão, né? Ele não demonstrava o amor mais que ele sentia pela gente. E depois, com o falecimento da minha mãe, o meu pai foi se transformando com a dor, né? Tanto que quando nós falávamos para ele que nós o amávamos, ele chorava, ele não acreditava. Ele falava, eu não fui um bom pai para vocês, assim, não fui amoroso, né? Quase não participei da vida de vocês. Como é que vocês podem me amar? Mas a minha mãe, toda a atitude do meu pai, ela justificava. Ela tinha isso. Ele estava nervoso, o trabalho dele é muito cansativo, ele chega em casa muito cansado, ele passa o dia inteiro. Meu pai trabalhava em usina hidroelétrica e nessa parte de montagem de subestação. Então, essas torres que você vê de transmissão, de energia, meu pai estava sempre, né? Então, era um serviço assim de alta periculosidade. Eu me emociono um pouco falando sobre isso. Eu não vejo como perda, porque eu acredito no reencontro, então não é perda, né? A gente perde sapato, anel, dente, né? Agora, a pessoa que você ama, você não perde, ela está sempre presente.
se eu pudesse escrever uma carta para o meu pai, o que eu diria? Primeiro de tudo, eu ia dizer que estou com muita saudade dele, que não tem como se acostumar com a falta dele em casa, acho que isso é o principal, e que espero que eu esteja dando orgulho para ele, como ele sempre prezou para que eu fosse uma pessoa boa e corresse atrás dos meus objetivos. Eu espero estar conseguindo e estar orgulhando ele, conseguindo dar motivo de orgulho para ele. Se quando vivo, não sei se eu consegui dar, mas espero que ele lá de cima esteja se orgulhando de mim. E que eu queria muito que contar todas as minhas conquistas para ele, de ter me formado. E se Deus quiser, daqui a um mês também. Desculpa. Poder contar que eu vou passar no Revalida também, se Deus quiser. E poder dar o sustento em casa, poder aposentar minha mãe. E a minha mãe justificava as atitudes do meu pai. Então a raiva que meu pai, que a gente sentia do meu pai, minha mãe justificava, né? Então ela nos ensinou a perdoar. Então o legado maior, né, o do meu pai é isso, essa transformação íntima, eu sei que é capaz, né? Porque eu fiz a transformação do meu pai. E a minha mãe, o perdão. O que ele foi, que eu tento levar ele para sempre, é que no meu jaleco sempre vai ter o nome dele. Meu nome é Armas Milrijaz, mas eu só coloco Armad Ismail para levar o nome dele junto. Então esse vazio, eles não deixaram. Porque a gente tem as lembranças, você tem um aprendizado, né? Mesmo quando eu olho foto deles, alguma coisa assim, eu não sinto aquela dor, sabe? Eu sinto saudade. É diferente, então não deixou. O mais importante disso é você levar todas as coisas boas que essa pessoa te ensinou quando ela estava aqui. Pai, eu quero te amar, tocar no teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou, e te canto glória, aleluia, 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 aleluia. A vida significou tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você, que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. Henry Scott Holland. A vida é a consequência, a vida é tudo, né? A vida é feita de morte, de erros, de acertos, de alegria, de tristeza. A vida é essa miscelânea que eu acho assim, é uma maravilha, né? Eu acho a vida maravilhosa. Eu sempre fui de viver a vida. Eu sempre falo pra minha família, viva hoje, aproveita hoje. Se tem vontade de comer, come. Se tem vontade de ir não sei aonde, vai. Porque ela é curta, é uma passagem. É um grande crescimento, a vida é uma surpresa constante, eu acho. Mesmo com vida rotineira, a rotina não é igual, né? Mesmo que você faz de um modo diferente, né? E vale a pena ser vivida todos os momentos. Todos. Até a sua dor de cabeça. Vale a pena. Se você souber buscar o motivo daquela dor, o que aquela dor está querendo te mostrar, o que aquela dor está querendo te ensinar. Então eu sempre fui muito de viver o hoje, o agora, sabe? Nunca fui de, eu vou... Até às vezes a minha mãe briga comigo porque eu gasto demais, né? Gasto mesmo. Gasto mesmo. Se eu tenho vontade de... Eu amo sushi, né?
Eu falo, se eu tô com vontade de comer sushi, eu vou lá comer o sushi. Se eu tenho vontade, eu vou comer. Porque eu não sei o amanhã. Então, pra mim, a vida é algo breve, é algo que temos que viver, aproveitar enquanto estamos aqui e que temos saúde. Ainda tenho, assim, se eu for falar para você sobre a minha vida, eu tive muitos momentos bons, porque mesmo os que não eram tão bons assim, me ensinaram muita coisa. A morte, ela me trouxe muitas dores, mas essas dores me ensinaram muito. É meio contraditório falar que a morte ensina sobre a vida, né? Eu acredito que a gente vai mudando, você pode fazer uma nova história. Porque eu comecei a culpar o universo, porra, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo, né? Mas que ele não veja dessa forma. E essa paz que você não está sentindo por ter perdido, uma hora vai chegar para você também. Você vai conseguir se acostumar com toda essa dor e você vai conseguir viver em paz. É esse choque de realidade que quando a gente é jovem não tem. Então a vida, se você for observar, mesmo com essas perdas que a gente tem, porque elas marcam, é tudo marco na vida da gente, porque a gente se transforma, sabe? Só que, de novo aí, tem o livre-arbítrio da gente, você que vai escolher. Você vai sofrer a vida inteira ou você vai agradecer a presença dessa pessoa na sua vida? No final, a morte é mais sobre quem fica do que sobre quem vai. Mesmo não sabendo ao certo o fim de tudo, o que importa é o legado deixado e as histórias que servem de lembrança, já que o luto vai ser sempre um olhar que fica.